As características do contrato de trabalho. Entendendo os elementos fundamentais. O contrato de trabalho é um dos principais instrumentos jurídicos que regem a relação entre empregado e empregador. Ele estabelece os direitos e deveres de ambas as partes e define as condições em que o trabalho será prestado. Para compreender melhor essa temática, é fundamental analisar suas características principais. Em primeiro lugar, o contrato de trabalho é um contrato de direito privado, regido pelo direito civil. Isso significa que a prestação de serviços é regulada por normas de natureza privada, estabelecendo obrigações recíprocas entre empregado e empregador. O empregado se compromete a oferecer sua força de trabalho, enquanto o empregador se compromete a remunerá-lo. Uma característica importante do contrato de trabalho é o sinalagmático, ou seja, é um contrato bilateral em que ambas as partes assumem obrigações. O empregado se compromete a trabalhar, e o empregador se compromete a pagar pelo serviço prestado. Outra característica relevante é a consensualidade. Em regra, não é exigida uma forma específica para a validade do contrato de trabalho, bastando o acordo de vontades entre as partes. Isso significa que o contrato pode ser formalizado de forma verbal ou por escrito, conforme a conveniência das partes. A pessoalidade é uma característica que se destaca no contrato de trabalho. Ela se refere ao fato de que o empregado é escolhido pelo empregador para a execução do trabalho, levando em consideração suas habilidades e qualificações. Essa característica é tão relevante que, em muitos casos, o contrato é firmado em função da pessoa do empregado. Outro aspecto fundamental do contrato de trabalho é a continuidade. Em geral, os contratos de trabalho são firmados por prazo indeterminado, o que significa que não há uma data definida para o seu término. Isso garante uma certa estabilidade ao empregado, que pode contar com a continuidade do emprego. Além disso, o contrato de trabalho é um contrato de trato permanente, ou seja, as obrigações das partes se prolongam no tempo, não se esgotando em uma única prestação. Isso significa que o empregado continuará trabalhando e o empregador continuará pagando a remuneração enquanto perdurar a relação de trabalho. A atividade é outra característica essencial do contrato de trabalho. Ele se refere à prestação de fazer do empregado, ou seja, ao trabalho propriamente dito. Nesse sentido, o contrato de trabalho não é um contrato de resultado, mas sim de esforço, ou seja, o empregado se compromete a realizar o trabalho, mas não garante necessariamente um resultado específico. Por fim, o contrato de trabalho é oneroso, o que significa que envolve uma contraprestação pecuniária por parte do empregador. Em outras palavras, o empregador se compromete a pagar ao empregado uma remuneração pelo trabalho realizado. Em síntese, o contrato de trabalho é um instrumento jurídico complexo que envolve diversas características e elementos fundamentais. Ele estabelece as bases da relação entre empregado e empregador e define os direitos e deveres de ambas as partes. Por isso, é essencial que seja elaborado de forma clara e precisa, garantindo assim a segurança jurídica das partes envolvidas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!